povo de Israel, ele vinha o tempo todo se levantando contra a face do Senhor, fazendo aquilo que não era desejável aos olhos de Deus. E nesse meio tempo, nesse livro de Juízes, como a própria palavra diz, cada um andava segundo aquilo que achava que era correto. E quando a gente anda segundo o que a gente acha que é correto, a gente já sabe o que acontece, né? A gente se lasca, no bom sentido e em todos os sentidos, mas se lasca de verdade. Por quê? Porque a gente faz aquilo segundo o nosso coração. E a palavra de Deus, ela é bem sucinta em dizer que o coração do homem é enganoso. Por isso, devemos colocar todas as nossas expectativas, tudo aquilo que nós devemos fazer diante de Deus, diante de uma orientação do Senhor para a vida de cada um de nós. E naquele tempo não estava acontecendo isso. O povo errava, o povo pecava, o povo padecia e o Senhor levantava um juiz, uma pessoa para libertar o povo da opressão de seus inimigos. E aqui não foi diferente. Aqui o povo estava sendo oprimido há mais de 20 anos pelo rei de Canaã, esse rei chamado Jabim. E ele tinha um sucessor dele, que era o capitão do exército dele, que se chamava Cícera, que era um homem muito escarnecedor, um homem muito cruel, um homem que pesava a mão verdadeiramente sobre a vida do povo de Israel sem temor algum. Era um homem muito violento, um homem daquele que não tinha respeito por ninguém. E segundo historiadores, ele era um homem sem nenhum tipo de pudor. Ele afligia, além de afligir o povo de Israel em si, ele também tomava parte para afligir muito mais as mulheres. Ele tinha uma mãe que sabia de tudo que ele fazia, segundo os historiadores, né? E segundo a palavra de Deus também, porque aqui no decorrer da história também fala que ela espera o filho, gloriosa, pompuda, entendeu? Voltar das guerras, sabendo as atrocidades que ele fazia. E ele era um tipo de homem que tomava as moças, que tomava as mulheres, que tomava as virgens dos arraiais do povo de Deus para intentar o mal, para fazer o que não devia, lançar as meninas a perder. Eu creio que está todo mundo entendendo o que eu estou querendo dizer, né? E deixar as meninas, a Deus dará, jogada no vento. Tomava mulheres também casadas e fazia atrocidades. E matava, e degolava. E o marido daquelas que eram casadas, ele matava, ele destroçava. Ele era um homem muito perverso. Contudo, a juíza Débora, ela recebe da parte do Senhor uma profecia e lança a Baraque, que era o homem que estava à frente de Israel naquela época, conduzindo a Israel, o exército de Israel, e fala para ele, né, subir com seus homens ao encontro que Deus daria naquela época a Cícera e a todo o seu exército nas suas mãos. Porém, Baraque, eu acredito, a Bíblia não diz, mas acredito que ele teve um certo temor, porque esse homem, além de já estar muitos anos, né, fazendo aquelas coisas todas terríveis com o povo, ele era muito bem fortalecido no seu exército. Ele tinha carros ferrados, carros fortes, altos, carros que ajudavam grandemente quando tinha o embate da guerra e da batalha. Mas a palavra do Senhor nos diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos,
Mas nós, servos de Deus, fazemos menção do santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia! Porque sabemos que em nome do Senhor, toda e qualquer muralha se cai. Todo e qualquer inimigo é abatido pela voz do Senhor, pelo sopro de Deus. E não foi diferente aqui nessa situação. E Baraque tomou aqueles homens que ele propunha em levar com ele, mas Débora falou a ele que por conta do modo que ele andava naquela época, ele não teria vitória pelas suas mãos, não seria honrado da forma que ele deveria ser, por conta de como ele andava naquela época, né? E aí falou para ele que pela mão de uma mulher, o Senhor daria vitória ao povo de Israel, e Cícera seria morto. Contudo, eles foram à guerra, foram à batalha, pelejaram. O Senhor deu o exército de Jabe nas mãos de Baraque. Porém, Cícera, ele teve alguma forma, de alguma maneira, ele conseguiu fugir. A palavra do Senhor diz que ele desceu de um dos carros dele, fortificado, e conseguiu fugir. Ele fugiu a pé. E nisso que ele foi andando, ele chegou até o lugar onde se estendia a tenda de Jael. Por quê? Porque ali naquela circunvizinhança, o marido de Jael, que era um homem chamado Éber, ele já tinha se afastado do povo de Israel. Ele já tinha ido, saindo do meio do povo de Israel e assentado as suas tendas num lugar mais para longe. Porque ele procurava ter paz, procurava ter amizade com o inimigo. De uma forma que, talvez no coração dele, ele pensasse: bem, se a minha casa tiver paz com o inimigo, eu não vou ter problema nenhum se um dia a guerra se achegar, se assentar, houver uma batalha. Eu, como eu estou neutro, né? Estou em paz com o inimigo e estou em paz com o meu povo. Eu estou no meio, eu estou em cima do muro, né? Nada vai me acontecer. Eu acredito que era isso que ele tinha em mente. Porque a palavra de Deus diz que ele tinha paz com o rei de Canaã, com Jabe. Por isso Cícera atentou na sua mente e pensou: como estou sendo perseguido por Israel, eu vou entrar lá na casa daquele a qual nós temos uma aliança. E para lá ele foi. Só que ele não atentou que lá existia uma mulher que era vigilante, uma mulher que era posicionada, uma mulher que não se deixava escarnecer, uma mulher que não barganhava aquilo que ela tinha, que não abria mão do Deus que ela servia, independente de quem fosse que estivesse diante dela. O marido dela podia até ter aliança com o inimigo, mas ela não. Ela servia o único e verdadeiramente o Deus de Israel. Então, ela se adiantou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando existe uma igreja vigilante, quando existe uma igreja posicionada, ainda que o inimigo venha adiante de nós, nós estamos ligados
naquilo que o Senhor tem lançado sobre as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como o pastor José Carlos falou, os mananciais de águas vivas que a gente alcança dia após dia no Senhor, nas nossas devocionais, nas nossas orações, nas nossas intimidades com o Senhor. O Senhor, Ele abre os nossos sentidos, abre a nossa visão, abre a nossa audição. O Senhor nos dá os dons do Espírito para discernir aquilo que vem de encontro para nós e as oportunidades que nós temos de alcançar êxito e vitória. Ela ali, sabendo que aquele homem tinha amizade com o marido dela, ela ali saiu ao encontro e falou: vem, Senhor meu, entra aqui dentro da minha casa, entra aqui dentro da minha tenda, que eu vou te ajudar de alguma maneira. E aquele homem, como ela era a esposa do amigo, ele se retirou e foi para a casa dela. E aí, chegando lá, ela agarrou uma coberta, um pano, e lançou sobre ele, para poder o esconder. E ele agarrou e falou: me dá um pouco de água aí, que eu tô com sede. E depois você vai ali para a porta ali da casa e fica de butuca ali, porque se alguém passar e perguntar se tem alguém aqui, tu diz que não. Aí ela falou: não, tudo bem, e jogou a coberta nele, porque ele estava cansado. A Bíblia diz que ele estava cansado, e ele mesmo disse: eu estou com sede. E ela agarrou e abriu um odre de leite, e no lugar de dar água para ele, ela deu um copo de leite para ele. Ela era uma mulher sábia, sabendo que o marido dela tinha amizade errônea com esse homem. Ela nunca se opôs ao seu marido e agiu com o que ela tinha em suas mãos e ao seu favor, sabendo que a amizade entre eles, ela poderia aproveitar a ocasião e de alguma maneira desfazer as maldades de Cícera de uma vez por todas no meio do povo dela, no povo de Israel. E nisso eu pude capturar aqui dentro dessa palavra duas características de Jael. Primeira característica: vigilância. Ela era uma mulher vigilante, que hoje nós, como igreja, temos que ser dia após dia. Ela estava preparada, sabendo que todas as situações que ocorriam em volta dela, naquela região onde ela vivia, o que estava acontecendo, em relação ao povo dela, ela não estava desligada. Ela estava vigilante, ela sabia de tudo que acontecia. Então ela estava preparada para que, se houvesse alguma oportunidade, assim como a oportunidade se chegou até ela. E hoje nós, como igreja, nós temos também que estar vigilantes, preparados em tudo que acontece ao nosso redor. Porque às vezes a igreja pensa de uma maneira: se eu e minha casa estamos bem, o outro, o próximo, o vizinho, o estado, o município, o Brasil, as nações, não é problema meu. Mas é problema seu, sim. É problema nosso. Porque a própria palavra diz que se o homem que governar o lugar, a nação, o bairro, o município, ou seja lá o que for um homem ruim, o povo vai chorar, o povo vai sofrer. Mas se o homem que estiver no governo for um homem bom, o povo vai ter paz, o povo vai se alegrar. Então é problema meu e é problema seu, sim.
É problema nosso orar pelo nosso lugar, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país. Porque se tudo for bem, nós também estaremos bem. Não somente nós e a nossa casa, mas os nossos vizinhos, os nossos entes queridos. E toda a outra população, que são os nossos próximos. Porque a palavra de Deus diz que devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. E ela se revestiu da vigilância pelo seu povo, porque ela estava atenta a tudo que acontecia ao seu redor. E a segunda característica que eu vi em Jael, ela era uma mulher posicionada. Ela não temeu ao inimigo, teve uma estratégia formada pelo próprio Deus para poder matar o opressor do seu povo. Ela não temeu a guerra, ela não temeu ao inimigo, por mais que ela soubesse que ele era um homem bravo, um homem escarnecedor, um homem violento. Ela não temeu, ela foi adiante. A palavra de Deus diz que ela saiu ao encontro dele. Quer dizer, ela não esperou o inimigo vir de encontro a ela. Então nós como igreja, nós não temos que esperar o inimigo vir até nós, não. Nós temos que pular na frente, nós temos que ir adiante. Nós temos que mostrar que somos um povo que confia no Deus Todo-Poderoso. Que a nossa confiança está em Deus. Que o nosso poder, o poder que nos sustenta, vem do alto, vem de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que tudo que é bom vem do Pai das luzes. Desce dos céus para as nossas vidas. Aonde não há mudança e nem sombra de variação. Porque Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre, toda a eternidade, Ele será o mesmo. Nós é que variamos. Nós é que mudamos. Nós é que tememos. Nós é que fraquejamos. Mas aqui, ela lutou e guerreou, mesmo não estando em frente de batalha. Ela guerreou, batalhou e obteve vitória. Ela fez parte daquele exército, mesmo sem saber, mesmo sem ter sido alistada oficialmente. Porque eu e você, muitas das vezes, não somos alistados oficialmente para guerrear em alguma coisa. Mas temos que estar preparados para a batalha a tempo e a fora de tempo. É bem verdade que há certas guerras, que há certas batalhas, que nós não devemos entrar também, principalmente sem a direção do Senhor. Temos que perguntar ao Senhor se é momento oportuno para que a gente esteja guerreando naquela guerra, naquela batalha, para que não aconteça como aconteceu com Davi, que queria guerrear uma batalha alheia, a qual ele não foi chamado, ou talvez fosse chamado, mas que não era o momento de guerrear dentro daquela batalha, e deixou o seu povo, a sua casa desguarnecida. E o que aconteceu? O inimigo foi lá, deu em cima e levou todo mundo cativo, tacou fogo na cidade, acabou com tudo, destruiu com tudo. Por quê? Não vigiou. Olha aí o estrago. Devemos entender os motivos, as motivações e o tempo correto de estar nos posicionando dentro de uma guerra. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. E aqui, ela soube o momento exato de atuar. E atendendo o pedido do inimigo, né? Ela lhe ofereceu no lugar de água, ela lhe ofereceu leite. Por quê? Porque ela era uma mulher sábia. E ela sabia muito bem
as propriedades da água e as propriedades do leite. Porque naquela época, as mulheres, eram todas elas, a maioria, donas de casa, que cuidava de comida, que cuidava dos afazeres do lar, que trabalhava, né, buscando água nas fontes. Quem buscava eram as mulheres, que eu acredito que também ordenhavam, né, os animais para tirar o leite. Eu acredito que também deveria ser as mulheres, eu não sei, né, essa parte eu não estudei. Mas que elas teciam, né, as roupas, as cortinas, elas que faziam tudo dentro de um lar. Elas eram dotadas, né, de conhecimento de várias coisas em várias áreas, para poder manter ali a sua casa bem alinhada, bem ataviada, né? E ela conhecia. Então, quando esse homem pediu a ela um copo d'água, ela, opa, vou dar água não, que eu não sou boba. Eu sei que se eu der água a ele, eu não vou conseguir concluir o plano. Eu não vou conseguir concluir o que eu tenho que fazer. Eu vou agarrar e vou dar leite a ele. Porque ele já está cansado. Ele já está com sede. Eu já consegui botar uma coberta nele para deixar ele bem confortávelzinho e se sentindo seguro aqui dentro da minha casa. Se eu der água a ele, ele vai despertar. Eu vou dar leite, porque ele já está cansado, ele vai se sentir mais pesado ainda, vai entorpecer ele e ele vai dormir. E aí eu vou conseguir fazer o que eu quero. Aí foi isso que ela fez com o inimigo do povo de Israel, o inimigo dela. E aí eu vim também procurar a estudar as propriedades da água e as propriedades do leite, para trazer para a igreja do Senhor. E aí, eu estudando a propriedade da água, fala assim: água, indispensável para o funcionamento metabólico dos seres vivos. É indispensável. Não tem outro líquido que possa tomar o lugar da água nas nossas vidas. O corpo humano, ele é feito de mais água do que de carne, de outras coisas, né? E o efeito da água, quando nós bebemos, quando estamos com sede, olha o efeito que a água faz quando a gente está com sede no nosso corpo, igreja. Eu não sabia. Eu fui saber isso agora de tarde pesquisando. Ela faz o nosso corpo ser hidratado instantaneamente. O sangue e os órgãos trabalharem em toda a sua força. Alivia o cansaço, trazendo despertamento e melhorando e ativando o foco. Olha o que a água tem poder de fazer nas nossas vidas, na vida dos seres humanos. E Jesus falou uma vez, né, lá em João 4,14. Vamos dar um pulinho lá no João 4,14. Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Porque essa palavra é uma palavra linda, viva e eficaz. Que ela bate verdadeiramente em nós e não volta vazia. Aleluia. Fala assim, João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca. É nunca mais, gente. Aleluia. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solta para a vida eterna. Assim como o pastor José Carlos falou na noite desse dia.
Pastor Cláudio começou, Pastor José Carlos terminou. E eu fiquei maravilhada, porque Deus é poderosíssimo e confirma todas as coisas nele. Aleluia. E a água que o Senhor nos dá todos os dias é a água do seu Espírito Santo. Que nós venhamos beber dessa água a tempo e a fora de tempo. Muitos dizem, né? Principalmente os estudiosos, médicos, dizem que nós, seres humanos, não devemos só beber água quando a gente está com sede, não. Que a gente tem que beber água mesmo sem estar com sede. Porque diz que quando a gente está com sede, né? Que a gente sente aquele desejo voraz de beber água mesmo, é porque o corpo já está, lá embaixo. Já está o negócio quase que entrando em colapso. Então a gente tem que beber para estar sempre hidratado, né? Em todo o tempo. Não esperar ficar morrendo de sede para ter que beber água. E a palavra do Senhor diz o quê? Que a gente tem que beber dessa água maravilhosa. Não só quando a gente tiver sede, mas a tempo e a fora de tempo. E essa água nos foi deixada aqui nesse livro maravilhoso, para a gente estar nos deliciando dia após dia dessa água que o Senhor transborda para a vida de cada um de nós. E aí, depois disso, eu fui lá pesquisar as propriedades do leite, também para passar para a igreja e para mim saber também, né? E aí a propriedade do leite é alimento de alto valor nutritivo, contém triptofano, aminoácidos que auxiliam na produção de serotonina e melatonina, que ajudam na melhora e na qualidade do sono. E aí, ela usou dessa estratégia do céu para poder abater o inimigo de seu povo e seu inimigo, de uma vez por todas, para sempre. E o Senhor lidera essa estratégia para fazer o que era necessário. E ela se posicionou sem medo e estava totalmente firme naquilo que ela ia fazer. Ela pegou a estaca e, sem hesitar em momento algum, ela lhe cravou na fonte e pregou aquele homem na terra. Porque com o inimigo nós não devemos brincar. Com o inimigo nós temos que acertar mesmo é pela cabeça. Porque se a gente só ferir o inimigo, assustar o inimigo, vai ter uma hora que ele vai levantar e vai voltar de novo. Então, a gente tem que acabar com a história de uma vez por todas. Aqui, o exército guerreou muito depois que Cícera morreu. Porque o rei de lá de Canaã, Jabe, ele estava vivo. Mas o exército de Israel, ele diz a palavra que se esforçou a dar contra Jabe. E foi vencedor. Eu não vou dizer, igreja, que nós como igreja do Senhor, que nós que somos um exército do Deus vivo, vamos pelejar e vamos sair ilesos. Não. Nem todas as vezes nós iremos sair ilesos. Porque nas guerras, os soldados, muitas das vezes, eles sofrem agravos sim. Eles se machucam, eles se ferem, eles têm perdas, né? Muitos ficam também pelo caminho, são abatidos, né? Dentro de uma guerra.
Não vou dizer que uma guerra a gente sempre sai da mesma forma que a gente entrou. Nem sempre. Muitas das vezes as lesões não são físicas, mas são emocionais, são psicológicas. E leva algum tempo para serem saradas, para serem curadas. Mas não é por conta disso que nós iremos recuar e dar margem para o inimigo das nossas almas prevalecer sobre as nossas vidas. Temos que fazer como Jael fez, como Davi também fez, quando ele soube que Golias vinha ao seu encontro. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 48, que o Davi, ele se levantou e foi ao encontro do gigante. Ele não esperou Golias vir até a ele. Ele também foi ao encontro. Então, está mais do que provado que nós, como igreja, não devemos nos abater mediante as dificuldades que se entrepõem nas nossas vidas, que o inimigo apresenta. Porque muitas das vezes é apenas uma ilusão de ótica. Por que, Glaucia, você diz isso? Porque lá em 1 Samuel 17, você não ouve dizer na palavra que aquele gigante já havia matado alguém. Ninguém diz que o gigante matou alguém. O gigante, ele era muito bom, ó, na garganta, no gogó, na ameaça. Vou fazer, vou acontecer. Não tem homem para mim, não tem. E muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. A gente fica deslumbrando assim a situação com ilusão de ótica. Quando que ao mesmo tempo o inimigo é muito menor do que a gente acha que ele é. A gente vê o inimigo grandão, né? E acaba que ele não é tão grande assim. Porque Davi foi encontrar ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, assim como Jael também foi em encontro de Cícera, em nome de Deus. Porque aquela mulher, ela estava sendo usada, instrumento do Senhor, para livrar aquele povo naquele dado momento. Assim como Davi também foi usado pelo Senhor para livrar o povo também naquele dado momento. Davi era inexperiente, Jael também era inexperiente. Todos dois inexperientes dentro de uma guerra, a qual nenhum dos dois tinham sido alistados, mas os dois estavam posicionados. Olha como é importante a igreja do Senhor se encontrar posicionada mediante as situações que nos vêm de encontro. E aí, como Davi teve obteve vitória para o povo de Israel, dentro da situação vivenciada por ele, de igual modo, Jael também teve vitória vivenciando a situação do povo dela naquela época, sobre as atrocidades que o inimigo vinha trazendo dentro daqueles dias na vida dela e do povo dela. E aí, o reconhecimento vem depois. Porque nada que a gente faz no Senhor passa despercebido aos olhos de Deus. Davi, ele teve a recompensa dele. Ele casou com uma das filhas do rei, que já havia sido proposto para aquele que derrotasse, o gigante. E Jael também teve o seu reconhecimento. Porque lá em Juízes 5, a partir do versículo 24, fala assim: bendita seja sobre as mulheres Jael,
E na Bíblia, a gente ouve falar dessa igual maneira, quando o anjo, fala a Maria que ela ia ficar grávida de Jesus pelo poder do Espírito Santo, que ela era uma bem-aventurada, uma mulher bendita. E fala: bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éder, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Quer dizer, que ela seja bendita sobre todas as mulheres, sobre as suas casas, para que todas as mulheres tomassem ela como exemplo de posicionamento, exemplo de vigilância, exemplo de mulher que não teme o inimigo. E é isso que também nós temos que tomar como igreja, como exemplo. E mais embaixo fala um cadinho aqui, no 25. Água pediu ele, leite deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. E a estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores à sua direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Essa mulher foi reconhecida em todo o arraial de Israel como bem-aventurada. E a história dela se faz presente neste livro para nos lembrar que nós, igreja do Senhor, quando estamos vigilantes e posicionados, nós somos bem-aventurados no Senhor. E o Senhor nos dá galardão, porque ela aqui foi galardoada, porque ela obteve vitória sobre o seu opressor, assim como a igreja do Senhor também obtém vitória dia após dia sobre o nosso inimigo, sobre o opressor das nossas almas. E que nessa noite, a igreja do Deus vivo possa entender que devemos beber dessa água viva, dia após dia nas nossas vidas, e não deixar que o inimigo das nossas almas venha nos lubridiar com aquilo que ele não é. Porque o Senhor já venceu na cruz e já nos deu vitória sobre tudo aquilo que fala acerca do inimigo de nossas almas. Porque a nós, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, a palavra diz: dar-lhe-ei a coroa da vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.